Tá. Em 2010, você olhava para a Copa e você falava da Espanha. Uhum. Em 2014, você enaltecia o trabalho da Alemanha e não foi surpresa. Em 2018, a França vinha muito bem com o time que tinha com jogadores, e você não era estranho. Em 2006, voltando lá atrás, era uma Copa que... Não, o Brasil foi uma vergonha, né? Sim, o Brasil foi uma vergonha. Sim, era pelos jogadores que tinha, mas pelo desejo de ganhar a Copa, que era zero. Ali foi um grande encontro de camaradas, tal, né? Uma grande resenha, mas não era time... Infelizmente, tinha jogadores para ganhar. Sim, 2 times dava para ganhar, fazer a final. A foto é inesquecível, É inesquecível. Né? A foto é demais. Mas esta Copa, você não tem esses trabalhos e fala assim, esse aqui é o trabalho favorito. O Brasil está na melhor lista, na prateleira mais alta daqueles que podem ganhar a Copa. A seleção pode ganhar. É um pouquinho diferente das outras. Legal, bom destaque. Bom destaque do Paulo Calçade. Birner, tudo bem, amigo? Tudo bem, Preto. E o seu destaque? Boa noite para você, o Calçade, Jean, Léo, as fãs do esporte. Eu vou emendar no professor Calçade, porque eu sei que é nosso primeiro assunto. Você olha a diferença das seleções nessa temporada, você pensa, pode ter uma surpresa na Copa. Você vê Nations League, você vê o que tem acontecido nos jogos, fala, a diferença caiu. Por outro lado, você pensa na final da Copa América, Brasil e Argentina. Você pensa na final da Euro, não tem uma das seleções classificadas, mas é uma gigante do futebol contra a Inglaterra. E você vai pensando que na hora H, a gente sempre tem a impressão que as 2 dessas seleções vão chegar. E eu continuo com essa impressão. Mas eu tenho um pouquinho de dúvida. Quando a gente pensa no torneio de um mês, que é o torneio quem chega melhor naquele momento, e aí tem parte física, parte coletiva, etc., você tem que colocar o Brasil como um dos principais candidatos. Você não pode descartar a Espanha, você olha o elenco da França e fala, nossa, atropelo, né? Disparado o melhor elenco do mundo. Porém, o trabalho do treinador não funciona, ou a seleção parece ter problemas ali, outros. A gente cansou de ver seleções vencedoras chegarem na temporada seguinte, 2006, por exemplo, achando que as coisas vão acontecer e você precisa de mais do que achar, você precisa fazer as coisas acontecerem, e parece que os jogadores em algum momento se desconectam disso. Então, essa é uma Copa muito mais imprevisível do que as últimas. Eu vou na linha do que disse o Calçade. A França sobrava, a Alemanha era melhor. Em 2002 era Brasil e Inglaterra, as melhores seleções, mesmo com a Alemanha tendo alguma chance. Então, vamos esperar. Sei que o Brasil está na briga e está mais na briga hoje do que esteve em qualquer momento até agora no ciclo da Copa do Mundo, apesar do torneio ser daqui a 2 meses. Você falou de Nations League, eu só acho que da UEFA Nations League tem pegadinha aí, hein? Eu vou argumentar sobre isso no programa também, mas acho que tem pegadinha da Nations League aí com relação às seleções que participam e as que foram desclassificadas e as rebaixadas também. Tudo bem, Jean? Tudo bom? Boa noite, Preto. Boa noite, companheiros. Pois é, eu acho sempre que numa Copa do Mundo, né, embora o Calçade até tenha citado um histórico recente de favoritismo se confirmando, eu acho que esses favoritismos, eles significam pouco. E explico por quê. Eu acho que, primeiro, pelo próprio formato do torneio, né? Pela própria possibilidade de, num mata-mata, num jogo único, aí não estamos nem falando de ida e volta, um time mais forte eventualmente ser eliminado, né? Porque não era o dia, porque aquilo tudo que a gente sabe, pela arbitragem, ou pelo emocional, ou pelos desfalques, ou o que quer que seja. Acho que a gente vive nessa Copa do Mundo um cenário diferente e curioso, que é o não enfrentamento das seleções dos 2 continentes mais fortes do futebol mundial. A criação da Nations League, de alguma maneira, fez com que a gente não tenha muito parâmetro de comparação, pelo menos em enfrentamentos de Brasil e Argentina contra aqueles que a gente eventualmente vem a apontar como os favoritos da Europa. O cenário europeu é um cenário nebuloso, é um cenário meio bagunçado. Tanto que a gente está falando da campeã europeia fora desta Copa do Mundo. A gente está falando da vice-campeã europeia rebaixada na Nations League. A gente fala de uma seleção francesa que e mesmo quando foi campeão mundial,
É uma seleção muito mais exaltada por sua qualidade técnica, pelo que os jogadores poderiam mostrar em campo, do que pelo que efetivamente mostram. E aí a gente pode lembrar que a final foi contra a Croácia e não foi uma final em que a França passeou. A mesma coisa talvez se aplique em relação à qualidade técnica para Portugal. Então é muito difícil a gente querer fazer previsões num campeonato em que as forças parecem se mostrar tão equilibradas neste formato. Agora, certamente, como disse o Calçade, acho que o Birner também, o Brasil está ali, né, na primeira prateleira, se não estiver na primeira posição do favoritismo para a Copa do Mundo. O que isso significa? Pouco. Citar dois